volta na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. O Leão da Praça da Bandeira passa a ser destaque. Tá chegando o Vinícius Calado, um grande abraço, bom dia! Valeu, um abraço a vocês, um abraço a todos que estão conosco. O esporte inicia logo mais à tarde no CT o período de preparação visando seu próximo compromisso pela Série A do Campeonato Brasileiro, domingo 5h30 da tarde na Ilha do Retiro contra a equipe do Botafogo, partida válida pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o esporte, com a sequência das rodadas, tem 2 jogos ainda a serem realizados. O primeiro contra a equipe do Flamengo pela 12ª rodada, não aconteceu porque o time carioca estava na disputa do Super Mundial de Clubes, e também pela 14ª rodada o esporte vai encarar o Atlético Mineiro, não aconteceu neste meio de semana este confronto porque o Galo está atuando, disputando a Copa Sul-Americana. Para o duelo do próximo domingo contra o Botafogo, o esporte vai ter a oportunidade de quebrar essa sequência de 15 partidas sem vencer, quase 4 meses da última vitória, que foi no dia 22 de março contra o Retrô pela partida de ida da final do Campeonato Pernambucano, placar de 3-2 para o Leão na Arena Pernambuco. E para alcançar esse objetivo, o técnico do esporte, Daniel Paulista, ganhando algumas peças e reforços, essas contratações chegando principalmente para o setor ofensivo. O esporte até aqui na janela oficializou as chegadas do goleiro Gabriel Vasconcelos, do meio-campista Pedro Augusto, do lateral esquerdo Kevson. Esses 3 já estrearam com a camisa do esporte, a estreia aconteceu diante do Juventude. Os últimos 3 reforços anunciados, os atacantes Juan Inácio Ramírez, Derek Lacerda e Mateuzinho. Mateuzinho, inclusive, foi o último reforço oficializado. O atleta foi oficializado pelo esporte ontem, no final da tarde, chega por empréstimo cedido pelo Santa Clara de Portugal até junho da próxima temporada. Mateuzinho tem 27 anos, começou a carreira no América Mineiro, teve destaque, no Brasil ainda atuou pelo Criciúma, jogou fora do país em 2 clubes de Israel e em Portugal na equipe do Santa Clara. Esse empréstimo do Mateuzinho até junho da próxima temporada vai funcionar da seguinte maneira: existem algumas metas, alguns gatilhos no contrato do Mateuzinho com o esporte. Se o Mateuzinho atingir esses gatilhos, essas metas, o esporte vai ser obrigado a comprar um percentual dos direitos econômicos do atleta. Então o Mateuzinho chega ao 6º reforço da era Daniel Paulista, e fica a expectativa se tanto Mateuzinho quanto Juan Inácio Ramírez estarão regularizados até a próxima sexta-feira. Lembrando que Gabriel Vasconcelos, Pedro Augusto e Kevson, que já estrearam, naturalmente já estão regularizados. Derek Lacerda foi anunciado, também já está regularizado. Faltando as regularizações desses 2 atletas, tanto Juan Inácio Ramírez quanto Mateuzinho, e não se espante, torcedor, se no próximo domingo algum desses 3 reforços do ataque já esteja inclusive jogando como titular da equipe rubro-negra. Por falar em contratações, o técnico Daniel Paulista fala como o esporte está se movimentando no mercado, a busca ainda por outros reforços e também as dificuldades que o clube vem encontrando. São atletas que nós estamos priorizando, atletas que estejam já num ritmo de competição. Claro que nós não vamos conseguir isso com todos, né? Há uma dificuldade muito grande para se contratar. O nosso momento também é um dificultador, né, nessa questão. E continuamos atuante no mercado, né, para que oportunidades que possam surgir também nós possamos conseguir adquirir, para que possamos ganhar melhores opções de características, de desenvolvimento de jogo, para que no momento necessário fazer alterações nós tenhamos atletas à disposição. O Leão, que já divulgou o cronograma de venda de ingressos para o jogo do próximo domingo contra o Botafogo, começa o check-in para algumas categorias e vai assim progredindo até que na quinta-feira, a partir do meio-dia, o público geral vai ter acesso à compra dos ingressos. Como diante do Ceará, vai ter lote promocional até sexta-feira, o primeiro lote com ingressos a partir de R$15, o segundo lote até o sábado 19 a partir de R$20, e no dia do jogo aí tem um reajuste considerável, o sócio pagando a partir de R$50, o não sócio a partir de R$100. O esporte que está tentando trazer de volta o torcedor para perto. Péssima fase, o Leão buscando a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Thaís Ramos, eu vou começar a falar do esporte, mas primeiro falar de quem não está aqui mais. Carlos Alberto estreou marcando gol, Thaís.
Pra surpresa de ninguém, né? Porque, olha, quando teve esse anúncio de transferência, eu cheguei a falar sobre isso. Pra problematizar ainda mais de um ano do esporte, é capaz do novo clube do Carlos Alberto ele conseguir ser o artilheiro por lá. Isso aí demonstra bastante, até mesmo como é que funciona o futebol. Às vezes um jogador não dá certo ou precisa mudar de lugar pra realmente as coisas funcionarem ou pelo menos tentar marcar um gol. Aquele gol que ficou marcando, que faltou, né, no jogo do Ceará, diante do Cuiabá, com o Cuiabá, o Carlos Alberto conseguiu cravar. E olha, é o que a gente tá dizendo, né? O esporte vive esse momento, vai cada vez mais buscando melhorias dentro de campo e aí vai se libertando de alguns jogadores, precisa ir arrumando rumo para outros jogadores, só que é assim que o futebol funciona. Às vezes o jogador não tá dando certo em um local, vai para outro e consegue realmente ter um futebol melhor, mais agradável, ou até mesmo evoluir. Outro detalhe a ser colocado nesse momento é que alguns reforços, né, que a gente vinha já aqui trazendo com você, você comentando, na verdade, o Vinícius Calado trazendo as informações confirmados, Mateuzinho, Ignácio, são jogadores que vão chegando e na fala do Daniel Paulista aí agora há pouco, ele deixa bem claro exatamente essa oportunidade de ter mais opções, né, para alterar a equipe, para escalar a equipe. Isso, exatamente. A gente tá vendo uma fase em que o esporte, com o que tem, não tá conseguindo produzir. E o que tá vindo não quer dizer que o esporte vai melhorar de imediato com isso, não. Mas é uma forma de tentar algo novo. Ficou bem claro diante da diretoria que até então não vão abrir mão dessa Série A, então vão tentar, de até a forma matemática, né, do esporte não ter mais chances, de realmente tentar algo novo. Então por isso que houve a mudança de técnico, por isso que está tendo dispensas, que está tendo contratações, justamente tentando renovar ainda esse ar do esporte, né, tentando buscar algo novo. São dois nomes interessantes, mas é que a gente pega, né, bota numa régua. O quão interessante pode ser, por exemplo, para tentar algo inédito? Provavelmente não. Mas o esporte está indo naquela linha de não desistir, mas ainda assim pensando em algumas características caso na Série B, né? Então é importante analisar esse mercado do esporte. Eu acho que a diretoria tem que pensar assim, colocar um pé ainda na Série A e 5 na Série B. A realidade é essa, não dá pra... eu vejo, né, bastante a torcida, às vezes incomodada com alguns jogadores que vêm. Olha, o que teve de jogadores que negaram o esporte não é brincadeira. O esporte não tá numa fase boa, não só em campo, mas isso interfere no mercado da bola também. Então, a régua da linha em que o esporte contrata e os que querem vir, rapaz, é bem grande. Tem uma linha realmente que consegue separar quem quer vir para o esporte e os interesses que o esporte teve e que não deram certo a partir desse momento do Leão. Então, é uma situação difícil, mas que precisa, como a gente vem falando, realmente de contratações para tentar algo novo. A pergunta que o torcedor do esporte se faz, né? Será que ainda dá ou a vaca já foi para o brejo? Se a gente olhar para aqueles sites que trazem probabilidades de acesso de título de rebaixamento, a situação do esporte é calamitosa. Quando a gente olha para um percentual próximo a 99% de possibilidades para cair para a Série B do ano que vem. Não ganhou ainda no ano, dentro do Campeonato Brasileiro. O ano como um todo é um ano catastrófico do esporte, porque se a gente começa a pegar lá do Campeonato Pernambucano, planejamento mal feito no início pelo Pepa, o revezamento, que eu sou defensor, sim, sou defensor, para um time que tem um calendário cheíssimo no primeiro quadrimestre, nos primeiros 3 meses, e o esporte tinha esse calendário entupido de competições, Pernambucano, Nordestão, Copa do Brasil, era complicado para o esporte no início do ano. Então eu sou favorável ao rodízio, mas não do jeito que Pepa fez. Ele errou tudo que ele podia errar. Foi impressionante. Quando todo mundo imaginava, nesse jogo ele vai com tal, ele ia ao contrário. Mas nesse ele pode poupar um monte de gente, ele colocava os titulares. Errou tudo que podia errar naquele rodízio. Aí o esporte faz uma primeira fase passando numa posição que não é digna para o Leão. E depois, no final do campeonato, na minha concepção, o Retrô era o merecedor do título e o esporte ganhou do jeito que ganhou. Passa vergonha na Copa do Brasil, já caiu fora do Campeonato Nordeste e está com essa campanha
me perdoem a palavra, uma campanha ridícula que o Sport está fazendo na Série A do Campeonato Brasileiro. A pior da história até o presente momento, na era dos pontos corridos, na primeira divisão. Né? Pior do que o América de Natal naquele ano horroroso lá do time potiguar. Então, o Sport precisa, é necessário fazer agora um trabalho baseado no que é o mundo corporativo. Como é que funciona isso? É trabalhar com 2 viés. Isso tem que acontecer, isso tem que ser a habilidade do gestor. Óbvio, precisa trabalhar em cima de 2 cenários. Precisa fazer um trabalho balanceado a ponto de continuar na briga, porque não dá para imaginar jogar a toalha faltando tantas rodadas como ainda faltam no Campeonato Brasileiro. É uma loucura você imaginar assim, não, já entregamos o campeonato. Não dá. Porque se a gente pegar, sim, são raridades, mas o Goiás já deu uma reviravolta absurda, né? Talvez seja o maior exemplo. Outras equipes já conseguiram dar reviravoltas incríveis também. Já eram dadas como rebaixadas e conseguiram reverter. Então, na minha concepção, nem pensar em desistir do Campeonato Brasileiro. Precisa ter tomada de decisão, vou chegar lá. Mas precisa, em paralelo, fazer o trabalho de austeridade pé no chão, de que é muito real o cenário de estar na Série B na temporada do ano que vem. E estar na Série B da temporada no ano que vem significa milhões e milhões e milhões a menos de faturamento, porque sai, né, de um ganho super significativo na primeira divisão para uma realidade bem abaixo no campeonato da Série B. No momento, qual é a boa tentativa? Na minha forma de avaliar, já passar alguns jogadores à frente, negociar, habilidade da negociação. Carlos Alberto saiu do Sport, já fez gol no Cuiabá, isso é uma draga, né? Já fez gol pelo Cuiabá jogando ontem. É impressionante a gente estar falando isso, mas é real. Mas eu acho que outros atletas, o Sport deveria já dar o mesmo destino, fazer essas tentativas. Alívio de folha, reposiciona os caras, porque estamos ainda no mês de julho e vários deles poderiam se posicionar no futebol brasileiro, seja ainda na Série A, ou na Série B, ou no mercado sul-americano, ou no mercado norte-americano, cara, no mercado internacional. Tentar fazer esse tipo de negociação. Por que seguir com Sérgio Oliveira? Por que seguir com Gonçalo Paciência? Por que insistir com Matheus Alexandre sem absolutamente mais nada a dar para o Sport? Igor Cariús não entraria ainda não entraria nessa situação de uma negociação de empréstimo, mas ele merece um banco de reservas. Merece, sem dúvida. E tem outros jogadores que já poderiam entrar nessa situação de um enxugamento da folha, de uma negociação magistral, ou então, para que ter executivo de futebol ganhando um baita de um salário? Para que ter profissional lá? Se nesses momentos de crise o cara não sabe gerir. Precisa saber gerir. Chegou um momento que a gente precisa diminuir essa folha, vamos procurar clube que possa dividir o salário desse cara, ou até tomar conta do salário inteiro dele. Vamos tentar fazer negociação. Porque só para estar ali, indicar um jogador aqui, ficar na beira do campo assistindo treino, amigo, não precisa de tanto curso de especialização para isso. A hora da crise é a hora que se mostra mais competência. E o pessoal do Sport precisa mostrar isso agora. E trabalhar nessas 2 linhas paralelas que eu estou dizendo. Também nas situações de crise podem surgir jogadores aí na base, ou até jogadores em divisões inferiores que poderiam resolver. O Sport precisa também ter um olhar melhor para essas divisões que estão abaixo. Tem vários jogadores da Série B que dariam muito mais resultado do que esses que o Sport está colocando agora. Carlos, então tu está caindo numa falácia agora, porque o que mais se reclama é que o Sport tem um time de Série B. Mas tem jogador que está disputando a primeira parte da tabela lá. Jogador do Goiás, que está na ponta da tabela. Jogador do Coritiba, que está na ponta da tabela. Esses são times que estão na Série B, mas que não são eternamente Série B. Poderiam dar uma parcela de contribuição. Poderiam sim, com um olhar mais clínico, alguns atletas poderiam vir de lá e dariam uma solução muito melhor do que alguns que estão ganhando rios de dinheiro e não estão fazendo absolutamente nada pela melhora da campanha do Sport nesse Campeonato Brasileiro.
Então, na minha ótica, é um trabalho a lá corporativo, onde o esporte precisa trabalhar com 2 viés. A não desistência da primeira divisão, mas precisa estar em paralelo com todo o projeto sendo montado para uma real situação de possível queda para o Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem.